Boa noite a todos. Nós já chegamos no finalzinho do segundo livro do EAD, o estudo aprofundado da doutrina espírita, nessa parte 1, que é dos ensinamentos e parábolas de Jesus. A última parte do livro é o módulo 6, e ele tem como tema central aprendendo com os fatos extraordinários. E aí ele traz o roteiro 1, a pesca maravilhosa. Ele traz o roteiro 2, as bodas de Caná. E traz, finalizando o livro, o roteiro 3, a tempestade acalmada. A pesca maravilhosa, nós já tivemos ocasião de estudar aqui, e também já fiz desse roteiro algumas palestras lá na Casa da Prece, e também falamos dela aqui no Apóstolo Mateus. Por isso hoje nós vamos estudar, ler, a passagem do Evangelho de João, que fala das bodas de Caná, e estudar esse texto à luz da doutrina espírita, para ver o que nós podemos relacionar com aqueles estudos que a gente faz já na casa espírita. A passagem da boda de Caná, ela mostra a preocupação que Jesus tinha em trazer alegria à vida e também a vida aqui na terra. Isso é importante falar. O Espírito ele tem isso claro, que a mensagem cristã ela não é uma mensagem de endurecimento, ela não é uma mensagem de tornar as pessoas fechadas, transformar as coisas em coisas graves, Mas ela vem no sentido de trazer alegria à vida, trazer motivação para as pessoas estarem juntas, para elas celebrar o encontro, mostrando que nós já estamos vivendo aqui na Terra a eternidade, não aquela expectativa que existia, ou aquela perspectiva que existia antigamente, de que a gente tinha que esperar morrer para adentrar ao reino dos céus e lá ser feliz. A mensagem de Jesus, que é a mensagem do cristianismo para todos, é uma mensagem de alegria, de muita alegria, porque ela mostra que nós somos criados por um Deus poderoso, presente em nossas vidas, que nos ama muito, e que aqueles que estiver se esforçando para cumprir com as suas leis, tem todo motivo para regozijar-se. É um dos ensinamentos. Por que ele traz esse ensinamento nessa parábola? Porque primeiramente ele vai com a família numa festa de casamento. Na boda, está falando já, boda de Caná, quer dizer, uma festa de casamento na cidade de Caná, mostrando que o cristão ele não é cristão dentro do templo religioso, que o cristianismo ele não tem esse papel de servir de ritualística dentro das igrejas, não, das casas espíritas, das sinagogas, não é isso, E ele é um ensinamento, uma mensagem trazida por vários espíritos superiores e completada, fechada, finalizada pelo Espírito com maior preparação de todos, aquele que consegue com mais capacidade sentir Deus. Na medida que o espírito ele vai evoluindo, a compreensão dele, a compreensão de que é Deus vai aumentando.
Na nossa etapa evolutiva é difícil até falar de Deus, né? Porque quanto menos avançado é o espírito, mais materializado ele é. Então ele tem sempre que materializar as coisas para ele compreender. Se ele fala de Deus, ele tem que trazer uma imagem de Deus como ele sendo alguma coisa que ele conhece aqui nesse plano físico. Nem que seja relacionar ele com um homem, né? E nós sabemos, o espírita sabe, que Deus não é um espírito. O espírito, ele é criatura. O espírito, ele foi criado. E Deus é o Criador. Então, o que é Deus? Não é difícil para nós? Para nós é difícil, mas para Jesus Cristo não. Ele tinha a total compreensão do que é Deus. Ele tinha uma relação muito íntima. Precisou vir aquele que tem essa relação íntima com Deus para mostrar para uma família de espíritos que estão aqui na Terra uma diretriz, um caminho. E ele vem mostrar: o cristianismo, ele não é uma religião. O cristianismo, ele é a revelação das leis espirituais, de como são as leis espirituais, como deve ser a vida, o que nós devemos fazer para agradar ao Criador, que é todo soberano, né? Presente em tudo, e então para ser vivenciado. Onde quer que o cristão esteja, ali vai ser a oficina de trabalho dele. Ali vai ser o altar, onde ele vai, através da relação que ele tem com o outro, testemunhar o quanto que ele ama mesmo Jesus e o quanto que ele ama Deus. Jesus não fala assim, ó, se vocês me amam, vocês têm que frequentar tal religião. Ele não fala isso. Se vocês me amam, vocês têm que fazer tal coisa. Do ponto de vista de ritual, de objetos, não, ele fala: se vocês me amam, guardam, observem, pratiquem os ensinamentos que eu trouxe. Porque praticando os ensinamentos que Jesus trouxe, nós estaremos com Ele e Ele em nós. No sentido de sentir aquela alegria, aquela completude, aquela plenitude que está difícil da gente alcançar, né? Só parece que é uma fala, parece que é uma declamação, um poema, que é um pronunciamento só. Mas quando a gente chegar nesse ponto, a gente vai ver o que é realmente a felicidade, né? Aquela felicidade da parábola que outro dia nós estávamos estudando. E não importa quem chegou primeiro lá e quem foi o último, porque quando o último chegar, vai parecer que ele sempre esteve. Até é difícil da gente falar sobre isso, mas aí a gente entra numa questão de espiritualidade superior. 2017 anos, fala o texto aqui. Nós estamos neste namoro. A Terra está namorando o Evangelho. Está nessa parábola, né? Aqui, lógico que era mesmo um moço e uma moça que estavam noivos, namorando, e esse dia, através de uma festividade, eles iam concretizar a união. Mas do ponto de vista espiritual, ela vem nos falar do namoro entre a terra e os céus, entre nós e Jesus, que é o esposo do cristão, entre nós e o Evangelho, a mensagem do Evangelho. Quando que vai haver a união efetiva entre os humanos da terra com Deus, com o reino de Deus? Quando cada ser humano que estiver aqui efetivamente
assimilar a mensagem profunda dos ensinamentos de um espírito superior, para quem gosta, disso, de um espírito extraterrestre em Jesus, extraterrestre, que tem que trazer conhecimentos que está por trás desses ensinamentos, desses textos, que é de toda a galáxia, que é de todo o universo, E aí então, quando estiver praticando tudo isso, a Terra então terá casado, se unido, entrado em comunhão com Deus e terá motivo para festejar. Hoje a Terra não tem motivo para festejar. Não tem. Como que um planeta que tem miseráveis poderá ter motivo para festejar? Não tem. Onde um planeta que um irmão lança guerra contra outro irmão tem motivo para festejar? Não tem. Onde um planeta onde os desencarnados continuam se lançando em obsessão contra os encarnados poderá ter motivo para festejar? Não tem. Nós estamos num namoro, olhando de longe o Evangelho e falando: é bonito, é muito bonito, mas haverá um dia em que nós nos uniremos efetivamente, e é isso então que vai trazer de mais alto essa parábola das bodas de Caná, porque tem aí um efeito extraordinário, tem um efeito extraordinário, tem uma manifestação do poder de um espírito superior, que é o que o povão gosta, o fenômeno, tem sim, mas Jesus preferiu, nós já estudamos isso, preferiu usar a manifestação deste poder para fazer alguma coisa que atraísse definitivamente as pessoas ao coração dele. Foi quando ele usou os poderes curativos, que a gente também já conversou sobre isso, nesse livro, quando ele fala que Jesus preferiu usar o seu poder, a sua irradiação e o seu conhecimento da manipulação dos fluidos e até mesmo a manipulação das moléculas, dos átomos materiais físicos, para fazer um cego enxergar, para estancar uma hemorragia, para fazer um paralítico andar. Com certeza ele trouxe para o coração dele essas almas e nunca mais esqueceriam dele, e também os familiares. Mas aqui ele usou essa capacidade dele para promover a alegria e foi censurado. Ele foi censurado pelo apóstolo Pedro. Onde é que se viu usar um dom divino para transformar água em vinho para os outros ficar bêbados? Vamos ver? Ele foi censurado. Então a passagem que está em João, no capítulo 2, versículo de 1 a 11, ela diz assim: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Canaã da Galiléia, e estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. Em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nos até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre Sala. E levaram. E logo que o mestre Sala provou a água feito vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam, os empregados tinham tirado a água. Não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom,
E quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardastes até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos crerem nele. Você imagina o pai e a mãe do noivo e o pai e a mãe da noiva, o quanto tempo, quanto esforço, quanto trabalho e quanto dinheiro não gastaram para preparar o casamento dos filhos? Porque nessa época, né, e até pouco tempo atrás, as festas de casamento, elas mereciam assim, todo o esforço da família. Nessa tradição, vários dias, quer dizer, se escolhe o que se pode dar de melhor, porque a família do noivo e os noivos querem agradar aqueles que vieram com eles festejar um momento tão importante. E no meio dessa festa, acaba o vinho, que era a bebida principal deles. O que ia acontecer com a família dos noivos? Eles iam ficar constrangidos, eles iam ficar envergonhados e, consequentemente, essa tristeza, esse clima ia passar para todos os envolvidos. A mãe de Jesus, ela chega perto dele e fala para ele. Quando ela fala para ele que acabou o vinho, ela já manifesta aí que ela tem compreensão da capacidade que Jesus tem de tomar uma providência. Ela mostra que ela sabe o poder de Jesus. Porque quando ela fala para ele, ela não fala assim, e agora? Num clima de desespero, não. Ela fala, ela se direciona a ele como só você pode dar, né, uma solução para esse problema. E a outra parte, quando ele responde para ela, disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Os estudiosos dizem que essa tradução, ela só pode ter sido uma tradução incompleta, porque a gente conhece as pessoas, a gente conhece o pensamento das pessoas que convivem conosco. E quando às vezes alguém fala de nós, né, que estamos aqui no trabalho de evolução, que estamos buscando aperfeiçoar, alguém fala assim, ó, fulano falou isso daí, tal coisa. A gente conhecendo a pessoa, a gente fala, não, ele não falou isso. Eu conheço a forma dele pensar, a forma dele falar, dele se portar, não pode ter sido ele ou ela que seja, né? Tudo que a gente sabe de Jesus, isso é os estudiosos falando. Tudo que a gente sabe de Jesus, o comportamento dele perante situações, confirma o respeito que ele tem à família, o respeito que ele tem à mãe, o respeito que ele tem, né, aos filhos de Deus. Ele não poderia ter falado assim asperamente com a mãe dele. Mas a gente conhece a dificuldade que tem de você achar palavras numa língua que tem o mesmo significado do que o outro. O fato é que ele fala para ela que ele estava numa situação ali que não era a hora dele mostrar poder. Não era a hora dele mostrar, na verdade, a missão que ele trazia. De chamar a atenção das pessoas sobre a espiritualidade superior que ele tinha. E se ele fizesse qualquer coisa ali, as pessoas iam perceber. E ela sabia que ele sabia e ele sabia que ela sabia. Sim. Porque ele fala que ela ainda não é chegada. Ainda não é chegada a hora. Ela já entendeu o que eu posso fazer agora, né? E que hora é essa? A hora dele dar o testemunho. Porque o maior poder de Jesus nem é a capacidade de transformar, que isso já é uma coisa fora do normal para nós, né? Transformar água em vinho, acalmar a tempestade, curar, tudo isso já é uma coisa que foge do padrão. Nunca mais se repetiu.
Mas a maior manifestação de poder de Jesus foi o equilíbrio emocional que ele teve perante o sofrimento, perante a dificuldade. E foi isso que ele falou: não é chegada a minha hora de mostrar essa capacidade que somente um espírito avançado tem de passar por tudo que ele passou sem se desequilibrar e sem perder a fé, que é o que é muito difícil, é o testemunho. Quando que a gente dá testemunho? Nos momentos de prova. Aí a gente mostra o quanto que nós já conseguimos aprender nas várias existências. Naquele momento de dificuldade, no momento de crise, seja na crise emocional, financeira, seja no momento de doença física, que é difícil para nós, né? Tudo isso é difícil para o espírito normal, assim falo, não é normal, mediano, né? De evolução mediana como a nossa, encarnado, é difícil. É difícil. Quando que a gente consegue dar testemunho do Evangelho? Quando que a gente consegue? Quando as coisas estão boas. Quando as coisas estão boas, quando elas vão bem, aí a gente fala do Evangelho, fala dos ensinamentos. Mas nos momentos de maior dificuldade, vai falar do Evangelho quem já tem a evolução espiritual, quem já conseguiu desenvolver isso na profundeza da alma, como Jesus. É essa a hora que ele está falando. Não tinha chegado essa hora. Essa hora dele ir para o martírio, dele ir para a crucificação. Mas Jesus, para evitar esse momento de tristeza, mostrando que é importante sim a gente, na convenção social onde nós estamos, ser educado, saber às vezes calar para não produzir um desequilíbrio no ambiente, né? Não falo uma questão de discussão. E tem gente que não entende isso. Tem gente que, por exemplo, até para falar de religião, provoca uma briga, um debate, uma discussão, e esquece que o mais importante é a harmonia das relações, é a convivência entre os povos, entre as pessoas, é a celebração, é a alegria, né? Qual é a mensagem que o Evangelho nos traz? Da gente aprender um conjunto de regras, um conjunto de princípios espirituais, para que todos alcancem essa situação de paz e de alegria e de harmonia. Então ele diz, não é chegada a hora. Mas aí, para poder trazer alegria, ou manter a alegria que eles já estavam, eles trouxeram a água pura. Aquela água era pura porque ela ia ser usada já para os rituais judaicos, e para o ritual judaico eles tinham que usar água pura. E Jesus, com o poder espiritual dele, transforma a água em vinho. Para transformar a água em vinho, ele tem que mexer nas partículas, nas moléculas da água. Tem que mexer nos átomos que formam essas moléculas. E ele fez isso. Transformou a água em vinho. Tanto é que o mordomo aqui, quer dizer, o empregado, o responsável por organizar a festa, ele fala para ele, mas que coisa, né? Que coisa engraçada. Todo mundo, quando dá uma festa, primeiro dá o vinho inferior para as pessoas. E depois deixa para o final o vinho melhor, de melhor qualidade. E aqui vocês fizeram o contrário. Né? Aqui fizeram o contrário. E o vinho melhor era o vinho que Jesus tinha transformado. Água em vinho. Eu invertei, perdão, é verdade. Quando se dá uma festa, o pessoal dá o melhor vinho porque a pessoa ainda não está bêbada, não está alcoolizada, embriagada. Então ela está com o paladar apurado. E depois que a pessoa já está bêbada, né, vamos dizer assim, aí qualquer coisa vai. Qualquer coisa vai. Aqui vocês inverteram. Vocês deram o vinho inferior primeiro e deixaram o melhor vinho por último. Então
isso causou estranheza nele, que estava acostumado a servir, acostumado com festa. Kardec destaca também que, a despeito de Jesus ter modificado a estrutura química da água, ser tal fato considerado milagroso, não foi citado pelos demais evangelistas, mas apenas por João. Este milagre é apresentado como o primeiro que Jesus operou, e nessas condições devera ter sido um dos mais notados. Entretanto, bem fraca impressão parece haver produzido, pois que nenhum outro evangelista dele trata. Fato tão extraordinário era para deixar espantados no mais alto grau os convivas e, sobretudo, o dono da casa, os quais, todavia, parece que não o perceberam. Considerado em si mesmo, pouca importância tem o fato, em comparação com os que verdadeiramente atestam as qualidades espirituais de Jesus. Então ele fala que o jeito com que foi feita essa transformação da água e do vinho foi de uma maneira tão discreta, porque não era a hora ainda de Jesus se apresentar como Messias, e só tem esse relato no Evangelho de João. Nos outros de Marcos, de Mateus e de Lucas não tem. E foi um fato extraordinário. Até hoje né? Quem é capaz de transformar a água em vinho? Mas só João que fala isso, porque foi feito de uma maneira muito discreta. Porque aqui Jesus não queria chamar a atenção para ele dos fenômenos. Ele queria só manter a harmonia, o equilíbrio de uma festa. Ele então mostra a preocupação de um espírito que está muito acima de todas as experiências que a Terra estão oferecendo ainda hoje, preocupado com uma atividade, uma festa aqui da Terra. E sem comparar, lógico, os outros espíritos com Jesus, mas a gente vê também essa preocupação com os desencarnados, né? O quanto que eles ainda, mesmo estando já no mundo espiritual, e alguns já estando no mundo espiritual superior, o quanto eles participam ativamente de tudo o que a gente faz aqui na Terra. Que a gente vê pela literatura, pelos livros, e às vezes tem um batizado de uma criança e o familiar desencarnado estava presente. Teve um casamento dos filhos e eles estiveram presentes. E algumas vezes eles aparecem até nas filmagens. Às vezes eles aparecem até na filmagem. Está lá tendo o casamento na igreja e eles filmam, né, o casamento. E a entidade passa. Não é sempre. Tem que reunir algumas condições especiais, né, para isso. Os fluidos, tem que ter médiums. Às vezes tem inconsciente, a pessoa nem sabe que é médium, mas ela está doando lá o ectoplasma e ele aparece na filmagem, o familiar. E na hora que eles vão pôr lá a fita para rever, vamos rever lá o casamento, eles vê lá o vulto, a silhueta do familiar desencarnado, mostrando que eles estão participando ativamente da nossa vida. Mas esse caso aqui também mostra para a gente que o mais importante não é o fenômeno, não é o fenômeno em si, mas a compreensão que nós temos da vida. É lógico que muitas vezes o fenômeno ele atrai as pessoas, né, para querer saber das coisas. Quantas pessoas não chegaram, mesmo aqui na casa espírita, por fenômenos que aconteceram na vida delas? E aí, através disso, elas vão tendo uma compreensão. Mas uma casa que só tem fenômeno, que não tem essa conversa que nós temos, que não tem estudo, ela não se sustenta. Porque depois há um esvaziamento. Por isso que Jesus preferiu o acolhimento das pessoas, preferiu ouvir o que elas tinham de sofrimento, trazer alívio, ser útil para elas, do que
fazer a manifestação do poder, como diz o texto, porque senão ele ia ficar conhecido como um mágico. Um mágico. E ele já teria caído no esquecimento. Porque quantos mágicos já não tiveram, gente? De qual que a gente lembra mais? De mais nenhum deles. Quando a mediunidade ela não é usada a serviço da verdade, o quanto não se fala de alguns médiuns e dos livros das obras dele, e daqui a pouquinho você já não lembra mais. Eu não vou citar aqui para não ser deselegante, mas quanto não se falou 5, 10 anos atrás de alguns médiuns que soltaram obras e obras, e até alguns espíritas experimentados deixavam o Evangelho de lado, deixavam os livros de Kardec e liam aquelas informações que eram, do ponto de vista da curiosidade, espetacular, mas não se sustentavam como verdade. E cadê esses médios? Já caíram. Na própria casa espírita, às vezes no trabalho, então você tem umas pessoas que estão, de repente ela começa a se afastar, não ligar, ela cai tudo aquilo que ela fez. Porque está ligado ao fenômeno. Então, desapareceram. E assim, conforme a gente vai avançando com a doutrina, nós vamos ver muitos ainda passarem, né? Há 10 anos passaram alguns que a gente nem fala mais, não tem mais, as obras não se sustentam, só estão nas prateleiras, agora enchendo de poeira. Há 20 anos atrás tiveram outros, há 30 tiveram outros, 50 tiveram outros, daqui a pouquinho vai aparecer de novo fenômenos, alimentando a ideia de que estão trazendo um segredo que ninguém sabia. Acho que os próprios espíritos começam a dar ajuda, né? Quando viu que ele partiu, todo mundo ele se afasta, ele perguntou. Não, eles têm mediunidade, mesmo. Tem mediunidade. Aí os benfeitores que vêm para trazer alívio, trazer consolo, porque novidade nós não temos, gente. A novidade, a gente está sempre falando, é quando a gente vê alguém praticando. Aí é novidade. Olha, praticou. Que coisa maravilhosa. A novidade não tem. Quem trouxe todo o conhecimento é Jesus. Então, tudo o que vem, nós estamos falando disso por causa do texto, do assunto hoje, que é isso mesmo. Jesus podia ter feito uma opção de usar o poder dele para fazer coisas espetaculares, e ele preferiu usar para acolher, ensinar, né? E curar as pessoas. Por isso que nós estamos falando. Então, realmente, são médiuns que vêm com a mediunidade, que vêm para poder, através da mediunidade, ajudar a entender o que Jesus falou. Nós não podemos perder isso de vista. O modelo, o guia, né? A matriz, a mente, vamos desprender de religião. Vamos para a parte científica. A matriz, a mente que é matriz, que é mãe das outras mentes, que traz um conhecimento que tem que refletir nas outras mentes para elas se iluminar, é Jesus. Todas as outras mediunidades na Terra vêm no sentido de nos ajudar a compreender melhor os ensinamentos dele, porque ele é o que tem de maior novidade, de mais sofisticação do ponto de vista espiritual. E esses médiuns vêm, só que na sede de ficarem eles famosos, de ser importantes, eles abandonam a missão. E aí os guias, desaparecem. Eles tentam avisar, tentam pôr outras pessoas no caminho, conversar, e às vezes conseguem salvar, mas às vezes não. E aí o que acontece? Desaparece. A mídia dá uma importância, a mídia ressalta, eles ficam famosos, eles fazem um monte de palestra, workshop, seminário e desaparece. Quem que permaneceu no decorrer de todas as décadas? Aqueles que permaneceram fiéis a Jesus. E até nem podem desencarnar, né? Porque são tão poucos que permaneceram que eles mesmo não podem desencarnar. Tem uns que estão até pedindo, então com 120, 130 anos, já quer desencarnar, não pode, porque faz falta. Como a irmã Dulce falou para o Divaldo uma vez, ele conta isso, né? Ele fala que ele foi visitar, só para encerrar, já estamos chegando na hora.
Também essa história não é nova, todo mundo conhece, é porque ela vem a calhar. Divaldo fala que foi visitar a irmã Dulce, que estava bem fraquinha já, estava respirando com dificuldade, mas estava trabalhando no bem. Aí quando falaram para ela, nossa, agora a senhora não pode mais fazer nada, que dó que eu tenho da senhora, sempre ativa, sempre ajudando. Ela falou, que dó nada, eu posso sim, na hora que eu inspiro eu falo, meu Deus, na hora que eu exalo eu falo, ajuda esse povo, eu estou fazendo sim, né? Então o Divaldo fala que foi visitar ela estava bem fraquinha já, e ela falou para o Divaldo brincando, ou falando sério, né? Que essas pessoas também, elas são de gênero firme, né? Ela falou assim para ele, eu já falei com Deus na oração. Era um período que o Chico estava ruim do coração, o Divaldo estava, né? E ela estava nessa situação respiratória difícil. Divaldo, eu já falei com Deus. Ah é, irmã? O que a senhora falou com Deus? Eu já falei para ele assim, ó, que ele que leve o Chico, você e eu, que ele vai ver o que sobra na terra. É mais ou menos isso, né? O Divaldo está lá com 130 anos, eu sei que ele está com 90, mas eu já falo que está com 130 já. E não vai, por quê? Porque está fazendo um trabalho certinho, né? Não é moda. O que é moda passa. O Chico ficou, não eles em si, a mensagem triunfante que eles trouxeram. Tenho para mim, também não foi porque eu inventei, porque eu ouvi, mas eu guardei isso, os livros que o Chico psicografou vai ser estudado nas escolas do futuro. Vão ser estudado, porque estão à prova de qualquer teste, né? É imortal, ficou imortal. Mas ele não veio trazer nenhuma invenção, ele veio trazer uma ajuda da compreensão do Evangelho de Jesus. E Jesus veio falar para nós, o poder é de Deus, porque Ele é Criador. E não é que fala no Livro dos Espíritos? Só existe um Criador, só existe um organizador dos fenômenos do universo, e Ele é Deus. Aquele que quer ter força tem que aprender a se ligar a Deus, assim como um raminho se liga ao tronco. Um ramo de árvore que está ligado ao tronco, e está ligado mesmo, não só preso por fora, mas está ligado intimamente com ele, se alimenta da mesma seiva que está passando por dentro dele. Nesse sentido que a gente vai entender aquela frase da Bíblia que fala, tudo eu posso naquele que me fortalece. Não é porque eu falo que eu sou de Deus que eu posso. Eu posso quando eu estiver ligado mesmo, intimamente ligado com Deus. Quer dizer, o meu pensamento é de Deus, a minha vontade é de Deus, né? E a minha realização, a minha prática é de Deus. Então, hoje nós vimos as bodas de Caná. Quarta-feira que vem nós encerramos esse livro, o livro 2, a parte 1, Ensinos e Parábolas de Jesus, estudando o roteiro 3, que é a tempestade acalmada, que também faz parte